Nós temos vivido em meio a uma geração muito cercada por muitas vozes. Essa é a verdade. Redes sociais, notícias, opiniões, influenciadores, amigos, familiares. Estamos vivendo numa geração em que escutamos vozes de todos os lados e de todos os tipos. Agora, existe uma pergunta importante, fundamental. Em meio a tantas vozes, qual é a voz que nós temos ouvido? Fica essa pergunta para nós. Qual é a voz que temos ouvido? Será que nós, como cristãos, nós temos conhecido a voz do nosso pastor? Será que nós temos discernido a voz do nosso pastor? Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam, conheceriam a sua voz e o seguiriam. Então isso revela o quê? Revela que o segredo da vida cristã não é apenas frequentar cultos e conhecer as doutrinas. Não, o segredo da vida cristã é desenvolver uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus. Esse é o segredo da vida cristã. Às vezes nós estamos na igreja, mas muitas vezes ainda nós não nos tornamos igreja. E o que é estar em igreja? É você sair de sua casa como templo do Espírito Santo e se reunir em grupo. Aí você se torna a igreja. Porque fora dessa reunião, você é apenas um membro do corpo de Cristo. Se você amputar um pé ou tirar um pé, e esse pé ficar fora do corpo, que proveito ele vai ter? Não serve para mais nada. Assim também é uma pessoa que não se reúne como igreja. Ela está desconectada do corpo, não recebe informações, não recebe nutrientes. Ela mirra, ela seca, ela apodrece, ela morre, ela não tem mais utilidade. Uma vez eu vi uma comparação de alguém que disse: se você passar na porta de um cemitério à 1 da manhã e você vir alguém pulando na sua direção, faltando um pé, você de longe você pode até assustar, mas quando chega perto você percebe que é uma pessoa que falta um pé. Agora, se você passar à 1 da manhã na porta de um cemitério e de repente você vê cair a 2 metros de você somente um pé, provavelmente você vai imitar o The Flash. Assim também é um crente desconectado do corpo. O corpo continua, às vezes com as suas falhas, porque ninguém aqui virou anjo ainda. Mas quando um crente é desconectado do corpo, ele causa espanto, ele causa medo. Porque Jesus falou que aquele que um dia experimentou e se afastou, o inimigo volta e ainda traz consigo mais 7. Essa pessoa não ouve mais a voz do seu pastor. Essa pessoa não tem mais intimidade com Deus. Quantos aqui têm intimidade com Deus, mas querem um pouco mais? Glória a Deus. Durante todo esse mês nós vamos falar sobre isso, sobre intimidade. E nós vamos começar aqui, como já avisamos quinta-feira passada, com um período de 40 horas de jejum, a partir das 0 horas de quarta-feira até o início do culto de quinta. Bastante gente já está participando do grupo, vai fazer o jejum conosco. Pastor, e se eu não conseguir? Se você não conseguir, você ora e entrega. Pastor, eu só consegui 10 horas. Glória a Deus, você conseguiu 10 horas. Pastor, mas eu só consegui 5 horas. Graças a Deus, você conseguiu 5 horas. Ai, pastor, mas eu esqueci e comi. Amém, ora a Deus.
Você comeu, você já fez jejum, isso não volta mais, Deus já recebeu. Amém? Não tem aquele misticismo de quebrei o jejum, meu Deus, vou para o inferno. Amém? Você tem um propósito. Se você quebrou, esqueceu, comeu, lembre-se, Deus já recebeu aquilo. Coma. E depois, se quiser, recomece. Amém? Você que está disposto a entrar nessa batalha conosco, será o mês todo, tá? O mês todo. Toda quarta-feira, de terça para quarta, 0 hora, ou se você quiser acordar de manhã na quarta e comer, não tem problema, tá? Mas nós vamos ficar só na água até quinta-feira no começo do culto aqui. Se você quiser continuar, como eu sei que muitos vão continuar, amém? Faça, eu garanto para você que você não vai morrer. Amém? Não vai. O jejum, ele é bom espiritualmente e a medicina já comprovou que ele é bom para o corpo também. Amém? Ele diminui níveis de glicemia, de tudo, tá bom? O jejum vai te abençoar em todos os aspectos. Você acredita em mim? Diga amém. Amém? Glória a Deus. João capítulo 10, versículos 1 a 11. Eu quero ler aqui, acompanhe no telão, porque a tradução é a mesma, tá? Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus falar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo neste dia, me fortalece, me ajuda, me dá entendimento para ouvir, absorver, compreender e aplicar no meu dia a dia. Amém. Glória a Deus. Intimidade com Deus, ela transforma servos em amigos. A intimidade com Deus, ela transforma amigos em discípulos. E a intimidade com Deus, ela transforma religiosos em verdadeiros adoradores. A intimidade com Deus, ela muda a nossa vida. Quando Jesus falou essa parábola, essa passagem, sobre a ovelha, o pastor da ovelha, para que você entenda o que Jesus estava querendo dizer, ali literalmente, existiam duas formas de pastoreio. No inverno, os pastores reuniam os rebanhos que eles cuidavam, porque eles não eram dono das ovelhas. Os pastores cuidavam das ovelhas. E durante o inverno eles reuniam, à noite, ao escurecer, e colocavam os seus rebanhos juntos com outros rebanhos, dentro de um aprisco que era feito de pedras, de mais ou menos 1,5 metro de altura. Neste aprisco existia uma só porta, e um porteiro que cuidava das ovelhas durante a noite. No verão, eles não faziam assim. No verão, cada um fazia o seu aprisco. Eles reuniam suas ovelhas e cada um ficava num lugar separado, e o porteiro era o próprio pastor. Então é no primeiro caso que Jesus está usando aqui. É o primeiro caso que Jesus está falando. Por quê? Porque existia um porteiro, um muro de 1,5 metro de altura, e todas as ovelhas de vários rebanhos juntos.
Mas ele diz que quando alguém tentava pular o muro, é porque não era o pastor de nenhuma daquelas ovelhas. Porque o pastor de um daqueles rebanhos que estava ali não precisava pular o muro. Porque ele tinha livre acesso, o porteiro o conhecia, deixava ele entrar. E ele diz que aquele que pulava o muro e não entrava pela porta, ele era um ladrão, um assaltante. E aí no versículo 10, ele explica dizendo, aí o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus ali está falando de um ladrão de verdade. Embora a gente possa alinhar isso e falar, Jesus está comparando aqui ao diabo. Não, eu sei que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas aqui Jesus está falando literalmente, dentro de um contexto. Está falando de um ladrão de verdade. E ele diz, muitos vieram antes de mim, mas eram ladrões. Porque não tentaram entrar pela porta, tentaram pular o muro. Se referindo aos fariseus, se referindo aos autores da lei. E as ovelhas não ouviram, não seguiram, porque eles não eram pastor. Então as ovelhas não reconheceram a voz deles. Porque naquela época, cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. Ainda existe hoje, na Europa, em muitos lugares, locais onde o pastor chega próximo de uma porteira, de uma cerca, e ele grita, e ele pode estar rodeado de pessoas, e as pessoas podem chamar as ovelhas, ou até o gado, podem chamar, cantar, eles não dão atenção, eles podem até olhar, levantar a orelha, mas quando o pastor chama, eles saem da onde eles estiverem e vêm até a cerca. Era disso que Jesus estava falando. Jesus está falando o quê? Que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, obedecem e seguem, porque têm intimidade com ele. Intimidade. E o que nós podemos ou devemos saber sobre intimidade com Deus? Em primeiro lugar, é que a intimidade produz reconhecimento. Diga assim, intimidade produz reconhecimento. Os versículos 3 e 4 está muito claro, né? Que Jesus, ele diz que primeiro elas ouvem a sua voz e depois seguem porque conhecem. Ouvem a voz e seguem porque conhecem, tá? Uma ovelha, ela não segue o pastor porque foi obrigada. Ela não seguia um pastor porque era obrigada. Não, mas ela seguia o pastor porque ela reconhecia a sua voz. Ela reconhecia o tom da sua voz. Um pastor, ele abria a porta de manhã, e ele pegava as ovelhas, e ele as conduzia até pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele soltava elas e observava, e ia acompanhando, às vezes no meio delas, às vezes à frente, às vezes atrás. E ele notava, de forma panorâmica, onde existiam perigos. E ele ia falando com elas, chamando pelo nome. Mas quando uma se desgarrava e não obedecia mais à sua voz, ele pegava uma pedra, da mesma que Davi pegou para derrubar Golias, chamado seixo, uma pedra aqui com as pontas arredondadas, tirada do ribeiro. O ribeiro fazia o trabalho de chacoalhar as pedras, esfregando uma nas outras, e ia tirando as rebarbas. Ele pegava uma daquelas pedras, porque se ele errasse, acertaria uma ovelha. Então, se acertasse uma ovelha, aquelas pedras jogadas de forma branda, não feririam as ovelhas, porque não tinham pontas. Então, quando as ovelhas estavam indo muito à direita, ele pegava a funda e jogava uma pedra mais à direita da ovelha. A ovelha, quando ouvia um barulho mais à direita, ela voltava para a esquerda. E assim sucessivamente. Quando a ovelha desgarrava todos os dias, por incrível que pareça, esse pastor, ele pegava uma daquelas ovelhas, tá? Ele torcia uma das pernas, ou até em alguns casos quebrava. E aquela ovelha, com a perna ferida, agora não tinha condições de sair para pastar, junto com as outras.
Então o pastor pegava aquela ovelha, tirava a sua capa, pegava aquela ovelha, envolvia a ovelha na sua capa e cuidava daquela ovelha para que fosse restaurada. Nesse período, a ovelha não pastava sozinha, ele a levava no braço e colocava junto com as outras. Enquanto ela estava se recuperando, ela estava se familiarizando com o cheiro da capa do pastor, com a batida do coração do pastor que ele carregava ela no colo. Quando ela sarava daquele ferimento, ela não saía mais de perto do pastor, jamais. E às vezes esse processo é o processo que o nosso pastor faz conosco. Às vezes nós passamos por um ferimento. Às vezes uma provação, uma luta, ela nos fere. Porque às vezes nós estamos um pouco fora do plano que Deus tem para nós. Então Ele permite com que sejamos feridos, mas Ele não nos abandona. Ele nos pega no colo. E nós vamos agora passar um período de readaptação, de reabilitação nos braços dEle. Você que está passando uma prova, uma dificuldade, você não vai morrer. Você está sendo reabilitado para voltar na sua intimidade, voltar a ouvir a voz do Senhor, a sentir o calor do seu corpo, a sentir o cheiro da glória do Senhor. Glória a Deus, e você vai voltar a ouvir a Deus novamente, como outrora ouvia. Então, as ovelhas não seguem obrigado, não, elas seguem porque aprenderam a conhecer a voz do pastor. Da mesma forma, tá? Quem anda diariamente com Deus, já aprendeu a discernir a voz de Deus e já entendeu o plano que Deus tem na sua vida. Eu creio que a maturidade, o tempo de fé, vai nos fazendo entender. Igual Samuel no capítulo 3. Que ele ouviu 3 vezes Deus falar, Samuel, Samuel. E ele correu até Eli 3 vezes. Mas na 4ª vez, devido à intimidade, Deus toda hora falando com ele, ele nunca havia ouvido aquela voz. Até porque a palavra estava com o seu pastor, que era Eli. Deus falava com Eli, mas naquela noite Deus falou com ele 1, 2, 3 vezes. E ele não conhecia a voz. Mas quando o seu pastor falou assim, olha, quando chamar de novo, fala... Pode dizer que o teu servo ouve. E o texto diz então que quando ele ouviu a voz novamente, ele disse, fala que o teu servo ouve. Deus então mostrou para ele, glória a Deus, que a partir daquele momento, ele passaria a conhecer a voz dele. Louvado é o nome do Senhor. Então muitos querem ouvir a Deus no momento de crise, mas ignoram a sua voz nos bons momentos da vida. A verdade é que muitas vezes nós estamos tão bem, que ignoramos a voz de Deus. Ignoramos as placas, os sinais. E na hora da crise, aí sim a gente quer ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E Deus está lá em cima dizendo, eu falei, mas você não ouviu. Eu falei, mas você não ouviu. Que nesta manhã, no bom momento que você está vivendo, que você consiga ouvir a voz de Deus e discernir. Que o momento está bom, mas requer cuidado. E se você tomar cuidado, vai ficar ainda melhor. Glória a Deus. Eu posso ouvir um amém? Então, muitos querem ouvir a Deus na hora do desespero. Mas na hora que está tudo bem, não ouvem a Deus. Às vezes nós somos assim. E Deus está nos chamando nesta manhã para a gente ouvir, dar ouvido à sua voz, discernir a sua voz. Tá? Porque quem não conhece a palavra de Deus, dificilmente vai reconhecer a voz de Deus. É como você dizer para alguém que nunca leu a Bíblia, que não conhece Jesus, olha para Jesus, não olha para ninguém da igreja. Alguém diz para você, eu não vou para a igreja, porque na igreja tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Aí você diz para a pessoa que não conhece a Jesus, não olha para ninguém, olha para Jesus. Isso não é para quem não conhece a Jesus. Se a pessoa não conhece a Jesus, como ela vai olhar para Jesus? Isso é para nós. A pessoa tem que olhar para você, a pessoa tem que olhar para mim, a pessoa tem que olhar para nós. E em nós ela tem que ver o que? Que nós ouvimos a Jesus e parecemos com Ele. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. E quanto tempo mais passamos com Deus, mais familiar se torna a voz dele a nós. Quanto mais tempo você passa com Deus em oração, quanto mais tempo você passa com Deus lendo,
Quanto mais tempo você passa com Deus no seu devocional, meditando, mais a voz de Deus se torna familiar aos teus ouvidos. Glória a Deus. E você passa a ouvir a voz de Deus não só quando alguém prega. Não, você passa a ouvir a voz de Deus até quando você vê alguma coisa. Porque você sente o Espírito de Deus testificando ao teu espírito. Glória a Deus. Então, intimidade gera discernimento espiritual. Louvado é o nome do Senhor. A intimidade, a proximidade com Deus, ela faz você conhecer. Você que é marido, você conhece sua esposa, até mesmo por um olhar. O seu filho conhece o seu olhar, pai, mãe, tá certo? Ele sabe se está desagradando ou não. Isso é intimidade. Nós temos que nos tornar tão íntimos de Deus, ao ponto de saber ler o tempo, compreender os momentos, aquilo que Deus está falando. Aquilo é para mim, aquilo é para o meu momento, é para eu ir para a direita ou para a esquerda, é para eu parar ou continuar, é para eu falar ou calar. E isso, o que proporciona em nós é justamente a intimidade. Quanto mais íntimo você é de Deus, mais você vai compreender e discernir a voz que está vindo do céu para a tua vida. Glórias a Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, aleluia, eu conheço minhas ovelhas, e eles ouvem a minha voz. Diga assim, eu sou uma ovelha do Senhor, sou conhecido dele, aleluia, e ele também me conhece, e eu quero ser mais conhecido ainda. Glória a Deus. Você é uma ovelha do Senhor. Aleluia. Se você é a ovelha do Senhor, você tem que discernir a voz do seu pastor. Bendito é o nome do Senhor. Você tem que entender o que Deus está falando com você a cada culto. Você tem que compreender o que Deus está falando com você através de cada louvor. Nada aqui é de forma amistosa. Tudo aqui é intencional. Tudo aqui é intencional. Você percebe a crescente dos louvores? Tudo é intencional. Porque Deus é intencional. Deus não faz nada sem propósito. Glória a Deus. O culto aqui é intencional. Ele tem só uma direção. Deus. O louvor é só para cima. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra, ela é vertical para a igreja. Mas não para satisfazer o nosso desejo. Não, é para alimentar a nossa alma. É para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. É para saber o que Deus tem para nós. Então tudo é intencional. Deus é um Deus de propósito. E nesta manhã o propósito dele é alinhar, aleluia, alinhar a sua vontade, sabe, aos nossos passos. É fazer a gente conhecer o seu plano. É fazer a gente conhecer a tua vontade. Mais do que isso, é fazer a gente andar segundo a sua vontade. É trazer a revelação dele ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus, hoje nesta manhã, Ele vai abrir o seu entendimento um pouco mais. Aleluia, para que você compreenda o valor da intimidade com Ele. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Então, intimidade gera proximidade. Em segundo lugar, a intimidade só é construída com o tempo. Intimidade só é construída com o tempo. Nenhum relacionamento profundo, ele começa do dia para a noite. Nenhum. Você não consegue se abrir com alguém do dia para a noite. Se fizer isso, corre um risco tremendo de se decepcionar, de tomar um prejuízo. Porque intimidade, ela é construída com o tempo. Abraão andou dos 75 anos até os 100 anos, nutrindo uma intimidade profunda com Deus, aguardando uma promessa. Romanos 4 vai dizer que ele creu em esperança contra a esperança. Ou seja, ele creu com a sua esperança contra a esperança de Sara. Tanto que Sara vai lá e ainda introduz Agar no meio da conversa. Mas ele gerou uma intimidade, ele nutriu uma intimidade. Moisés, 40 anos dentro do Egito. O camarada, até a arte de mumificar um ser humano, ele aprendeu. Falava vários dialetos dentro do Egito. Ele tornou-se mais importante do que o filho mais velho de Faraó, porque Faraó passaria o trono para Moisés.
Moisés era um cientista, um astrônomo. Moisés era o suprassumo do Egito. Deus tira ele de lá e leva ele para peregrinar e se tornar pastor, a profissão mais odiada e desprezada por um egípcio. Agora ele vai ser pastor no deserto por 40 anos. Qual era a intenção? Tornar Moisés íntimo de Deus. Aleluia! Então Moisés se tornou íntimo durante 40 anos, são os 340, 40 no Egito, 40 no deserto e 40 caminhando, levando o povo para a terra prometida. Então Moisés se tornou íntimo ali, sendo preparado. Davi foi consagrado por Deus, próximos dos 16 anos. Foi colocado no trono com 30 anos pela primeira vez. E depois, com mais alguns anos passados, ele assumiu todo o reinado de Israel. Mas durante esses 15 ou 16 anos, Davi estava sendo aperfeiçoado por Deus para que nutrisse uma intimidade antes de governar Israel. Isso nos mostra o quê? Que antes de uma promessa se cumprir na nossa vida, Deus quer que que nós nos tornemos íntimos dele. Que antes de nós nos tornarmos alguém influente para uma pessoa, para uma família, para alguém, Deus quer aprofundar e estreitar a intimidade conosco. É que antes de Deus preparar um trono para nós, entregar uma vitória, um milagre que estamos precisando, Deus nos chama para a intimidade primeiro. Glória a Deus. Então nesta manhã se torne íntimo do Senhor, entra na presença do Senhor, busque a presença do Senhor, ande na presença do Senhor. Glória a Deus, busque a presença do Senhor, não se afaste da presença do Senhor, mergulhe na presença do Senhor, entra na presença do Senhor, louve na presença do Senhor, aprenda na presença do Senhor, exalte na presença do Senhor, cultue na presença do Senhor, viva na presença do Senhor, trabalhe na presença do Senhor, sirva na presença do Senhor, e aí Deus vai preparar você para conduzir um povo, para ser referência para alguém, para receber o teu milagre, ou até mesmo para colocar você no lugar que Ele tem preparado para te dar. Mas antes de tudo precisamos ser íntimos dEle, porque Ele nos chama para a intimidade. Intimidade não é do dia para a noite, intimidade é um processo demorado, custa caro, custa noites de oração, madrugadas de lágrimas, jejum, oração, dedicação, aleluia, renúncia, porque Deus valoriza mais o que renunciamos do que aquilo que fazemos. Então nesta manhã, entenda que Deus tem algo grande na tua vida, mas Ele está chamando você para ser íntimo dEle. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que em secreto te ouve e te vê, amanhã publicamente Ele vai te recompensar. Glorificado é o nome do Senhor. Então intimidade é com o tempo. A intimidade gera constância. Oséias 6,3 não diz isso de forma clara? Como precisamos conhecer ao Senhor. Vamos buscar Ele, vamos conhecer, porque Ele nos responderá. Em outra tradução diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus, e Ele logo nos responderá. Glórias a Deus. Então intimidade requer tempo. Ela é construída como? Em primeiro lugar, leitura diária. Leitura diária. Josué capítulo 1, versículo 8, não está escrito isso? Que nós precisamos aí, continuar, sabe, buscando, relembrando, sabe, os termos, as leis desse livro. Medita nela dia e noite. Deus falou isso para Josué. Não se afaste do livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Não se aparte da sua boca, ou seja, você estuda e fala dele. Então, a intimidade é gerada através da leitura bíblica, porque fazendo isso nós vamos prosperar o nosso caminho, tá certo? E teremos sucesso em tudo que colocarmos as mãos. A intimidade também, ela é adquirida e gerada com o tempo através da perseverança em oração. Temos que perseverar. Glórias a Deus, não podemos desistir quando as coisas estão dando errado. Pelo amor de Deus, nada começa dando certo, nada começa grande, tá certo? Precisamos entender que a perseverança, ela é o caminho do milagre.
A perseverança é o caminho da vitória. A perseverança é o caminho da intimidade com Deus. Você não pode parar. Se você não recebeu hoje, continua orando que amanhã acontece. Se amanhã não acontecer, continua orando que depois da manhã acontece. Se não acontecer, continua orando que semana que vem acontece. Se não acontecer, continua orando porque o mês que vem acontece. Se não acontecer, continua orando porque o ano que vem acontece. E se não acontecer, continua orando, continua orando, continua orando. Glórias a Deus. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse: ore até que você tenha começado a orar. Então ore, 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 não para de orar, porque o segredo da vitória para o crente é a oração, é a oração. Oração é a lenha, é o combustível. Deus acende o fogo, mas se não houver lenha, o fogo apaga. Glória a Deus. O fogo é Deus que acende, mas lenha quem tem que colocar somos nós. Quantos aqui estão dispostos a colocar lenha? A colocar lenha, a colocar lenha. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 12 diz isso de forma clara: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, tá certo? E nunca parem de orar, perseverem em oração. Diga para quem está ao seu lado: não para de ler a Bíblia. Diga aí: nunca deixe de orar. Glória a Deus. Não para de orar, em nome de Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Eu nunca vi um crente que vive em oração, que lê Bíblia, metido em confusão. Nunca vi. Porque o texto fala que o homem espiritual não é discernido por ninguém, porque ele discerne bem as coisas. Significa que essa pessoa, ela sabe o que fala. Ela sabe a hora de agir. Ela sabe o momento de não agir. Quando ela faz as coisas no tempo certo, da maneira certa. Porque existem coisas verdadeiras que na hora errada, serem ditas na hora errada, causam um problema, não resolvem um problema. Então a pessoa que lê e ora, ela recebe de Deus essa graça. Ela começa a ter uma mente trabalhada pelo Espírito de Deus. É Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Versículo 2 que fala: e renove a sua mente, mente renovada, transforme o entendimento. Isso é só Deus que faz. Isso acontece como? Através da intimidade. Intimidade, diga assim: intimidade. Tá? Leitura bíblica, oração perseverante, jejum. Para muita gente, jejuar é passar fome. Existem crentes que nunca jejuaram. Pastor, e por que nunca jejuaram? Porque não foram ensinados a jejuar. Porque nunca ouviram ninguém falar sobre o poder do jejum. Nós temos crentes aqui na igreja que são crentes há muitos anos e só vieram aprender sobre jejum aqui. Nunca fizeram. Desconheciam o poder que tem um jejum. A Bíblia diz que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jejum total, sem água e sem comida. Pastor, é impossível. Eu também acho. Mas está na Bíblia, eu acredito. O texto fala que Deus o sustentou. Não vai fazer isso você. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que fazer um velório daqui 4 dias. Jesus fez o jejum comum. Não comeu 40 dias e 40 noites. Esse você pode fazer. Mas o texto diz que quando ele terminou de jejuar, ele teve fome. Subentende-se que ele bebeu água nesse período. Elias jejuou 40 dias e 40 noites depois de comer o alimento que Deus deu para ele. Daniel jejuou 21 dias. Escolheu as coisas que ele mais gostava e abriu mão. Esther jejuou 3 dias com todo o povo, sem comer e sem beber. Cada um desses jejuns movimentou uma área espiritual. Esther, ela conseguiu a libertação do seu povo. 3 dias de jejum. O céu trabalhou em seu favor. Aquilo que era sentença foi revirado. Deus transformou a maldição em bênção. Aleluias. Glórias a Deus. Jesus, quando orou, foi para resistir à tentação e começar o seu ministério. É um destravamento.
é um rompimento, é o que é chamado hoje em dia de impartição, é um revestimento de poder, renunciando para começar o seu ministério. De repente a sua vida está travada, de repente nada anda, está tudo bem em uma área, mas em outra área não vai. Jejua, pastor, aí Deus vai me abençoar. Não é nada disso. Deus é o mesmo, Ele não muda. O teu jejum, o meu jejum não vai fazer Deus abençoar ou deixar de abençoar. Não, sou eu que vou ter agora a condição espiritual de receber o que Ele já me deu. O jejum não move a mão de Deus, o jejum move a gente. O jejum move a gente. Quando eu abro mão de comer, eu estou dizendo, olha, eu vou sacrificar o meu corpo, porque eu quero acordar comendo e dormir comendo. Eu sou assim, pelo menos, eu acordo já com fome, e de noite me dá fome de novo. Eu posso ter almoçado de tarde, eu quero tomar meu café com bolo, e para mim é difícil, tá certo? E quando eu digo não para mim, e eu estou consagrando minha vida ao Senhor, eu estou dizendo, Pai, eu não vou satisfazer a minha carne, mas a minha carne eu vou entregar como adoração ao Senhor. Glória a Deus. Quando eu faço isso, aleluia, o acesso fica livre entre o meu espírito e o Espírito de Deus, porque eu estou sacrificando a minha carne, dizendo não. Então você que está precisando de um emprego novo, jejue, apresente ao Senhor, Deus vai te abençoar. Olha, eu estou precisando de uma promoção, jejue, em nome do Senhor, Deus vai te abençoar. Olha, pastor, eu estou com a minha vida toda enrolada, eu quero colocar minha vida em ordem. Jejue, apresente ao Senhor, faça um sacrifício. Mas pastor, me dá dor de cabeça, a ideia é essa. Sua carne tem que sofrer, pelo amor de Deus. Mas pastor, me dá canseira, a ideia é essa, sacrificar a tua carne, em nome de Jesus, você vai conseguir, e Deus vai te abençoar, porque isso vai te aproximar de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Olha, se você for fazer um jejum de 3, 4 dias aí, sem comer e sem beber, vai primeiro no médico. Não faça isso sem acompanhamento médico, pelo amor de Deus, para depois não colocar a culpa em mim. Mas você pode jejuar sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 10 dias. Eu conheço pessoas que jejuam 40 dias sem comer nada, só na água. Estão vivas, estão cheias do poder de Deus. Onde coloca a mão, Jesus cura. Quando está pregando, Jesus levanta pessoas que estão aleijadas. Deus faz maravilhas. Aleluia. Porque com você não vai acontecer? Vai acontecer porque Deus tem uma obra na tua vida, e Ele está te chamando nesta manhã para você se aproximar dEle, para ser mais íntimo dEle. Isso é coisa para quem quer, para quem acredita, para quem deseja, para quem tem sede. Aleluia. E Jesus falou sobre isso em Mateus 6,16, tá certo? Ele não disse, ó, se vocês, ou talvez, não, ele falou quando jejuarem. Então, para Jesus já era claro isso, que a sua igreja ia jejuar, que a sua igreja ia abrir mão de certos prazeres para buscar a sua presença, para ser íntimo dEle. Em quarto lugar, tá certo? Em quarto lugar é a adoração. E a adoração não é cantoria. O louvor é maravilhoso. O louvor é lindo. Aqui, em muitas igrejas. Mas adoração não é cantoria. Adoração é estilo de vida. Adoração é você dar testemunho da sua fé. Aqui, em casa, no trabalho, no comércio, na rua. Adoração é as pessoas olharem para você e falar assim, olha, eu gostaria de ser parecido com ele. Eu gostaria de ser parecido com ela. Quando alguém olha para você e vê a imagem de Cristo, você está adorando a Deus através do seu testemunho. Adoração é muito mais. Glória a Deus, é muito mais do que isso. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Quando você canta, você canta. Quando você prega, você prega. Quando eu prego, eu estou trabalhando para Deus. Quando eu canto, eu estou trabalhando para Deus. Mas quando eu sou um testemunho vivo, eu estou trabalhando com Deus. Aleluias. O que é melhor, trabalhar para ou com? Com. Então nesta manhã, através da sua vida, o seu testemunho, o seu exemplo, Deus, Ele está atraindo pessoas da sua família até você. Você crê nisso? Você já tem percebido que pessoas da sua família estão se aproximando de você devagarinho? Você já percebeu que pessoas que mal cumprimentavam você, de um tempo para cá, estão se aproximando mais de você? Quando você perceber isso,
Você pode dar glória a Deus sem uma prepotência, entendendo que a sua vida está servindo como testemunho e você no seu dia a dia está sendo realmente um verdadeiro adorador do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você entende isso? Aleluia. Em quinto lugar, obediência. Glória a Deus, obediência. É assim que a intimidade é construída. Obediência. Quando Deus repreende Saul, no 1 Samuel 15, 22, não é? Ele vai até Saul, usa o profeta Samuel e fala para ele: olha, você acha que eu estou preocupado com oferta? Você acha que eu estou preocupado com gordura? Você acha que eu estou preocupado com você fazer holocaustos para mim? Não, o que mais me agrada não é o holocausto, não é a sua oferta, não é o que você faz. O que mais me agrada e mostra que você é íntimo meu, é justamente a obediência. Está aqui, ó. Está aqui. Obediência eu quero e não sacrifício. Glórias a Deus. Então a nossa obediência é sinônimo de intimidade com Deus. E não existe atalho para a intimidade. Diga assim: não existe atalho para a intimidade. Tá? O que você constrói em secreto, tá certo? Ele é exposto em público. Aquilo que você constrói no secreto, ele é exposto em público. Eu já falei várias vezes aqui que nenhuma das suas vitórias é ganha aqui no culto. Nenhum dos milagres que você recebe, você recebeu aqui no culto. Que nenhuma cura que você recebe aqui porque eu orei por você. Tudo isso você recebeu quando você dobrou os seus joelhos a sós com Deus. Aqui é apenas o resultado, é Deus refletindo o que foi conquistado lá. Glórias a Deus. O que você conquista, planta em oculto, Deus revela de forma pública. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Em terceiro lugar, tá? A intimidade, nós aprendemos o quê? Que nós determinamos o nível de intimidade. Somos nós que determinamos, não é Deus. Que nível de intimidade nós queremos ter? Quão íntimos de Deus desejamos ter? Desejamos ser? Deus, Ele não se esconde de quem o busca. Não. Se você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você. Se você bate na porta, Ele abre. Se você busca, Ele entrega. Glória a Deus. Clama a mim, responder-te-ei. Ok? Então você age e Deus reage, Ele te abençoa. Então nós que definimos isso. Ele está disponível, mas Ele não vai invadir a tua privacidade. Não. Ele não é o diabo, não, que quer invadir. Não, Deus está esperando alguém dizer: Pai, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluias. Deus está aguardando alguém aqui na terra ouvir o chamado dos serafins. Quem é que vai por nós? Quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Dos céus estão esperando nesta manhã alguém aqui, dentro deste grupo de pessoas, dizer: Pai, eu estou aqui, pode me usar. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 29, 13 diz: olha, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Aleluia. Então quer encontrar Deus? Busca Ele de todo o coração. Busca Ele de todo o coração, que você vai encontrar. Existem coisas que nós precisamos entender a diferença. Uma coisa é conhecer sobre Deus. É só vir aqui na teologia, você vai conhecer sobre Deus. É só você pegar um livro, você vai conhecer sobre Deus. Ok? Faz um curso de teologia básico, médio, bacharel, mestrado. Cresce. Você vai aprender sobre. Agora, ninguém aprende, ninguém conhece a Deus. Ninguém conhece a Deus assentado ouvindo um professor falar. Não. Quando você me ouve ensinar, você vai conhecer sobre. Mas quando você dobra o joelho, quando você ora, ou quando você investe tempo em leitura bíblica, você conhece a Ele, não sobre Ele. E tem muita gente hoje em dia que sabe muito sobre. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus. Tem gente que eu paro para ouvir.
bato palma. E se precisar pagar para ouvir, para eu aprender, e eu tiver condições, eu vou lá pagar para ouvir. Porque eu quero aprender de Deus, sobre Deus. Agora, conhecer a Deus é de graça. Conhecer a Deus é de graça. E é isso que Deus mais quer de nós. Antes de saber sobre, Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que mergulhemos dentro dele. E isso só se faz através de uma vida de renúncia, de uma vida de busca, de uma vida de entrega. E aí, nesta manhã, Deus está te chamando para isso. Para que você mergulhe dentro dele. Para que você se entregue completamente a ele, sem reservas. Aleluias. Para que você entenda que Deus deu a cada um de nós tempo para trabalhar, para se divertir. E também Deus já nos deu tempo para conhecer a ele. Dentro de você existe um dispositivo que precisa ser cheio. Existe um chip dentro de você que precisa ser abastecido com informações do céu. E essas informações, elas só preenchem este chip através da sua comunhão diária com Deus. E essa comunhão diária com Deus, ninguém pode te dar, é só você que pode conseguir diretamente com Ele. É uma vida de leitura, uma vida de oração perseverante, uma vida de abrir mão, sabe, de certas coisas para jejuar. É assim que você vai conseguir ser íntimo de Deus. E quando nós nos tornarmos íntimos de Deus a esse ponto, não existirá uma porta fechada para nós. Nós acessaremos qualquer porta. Nós entenderemos qualquer mistério. Nós vamos tocar em qualquer situação e nós vamos agir, nos movimentar em qualquer esfera. Se Deus te levar para uma comunidade, você vai fluir lá. Se Deus te levar para os altos escalões da sociedade, você vai fluir lá. Quando você se tornar, quando nós nos tornarmos mais íntimos de Deus. E tem lugar, existem esferas de atuação que estão esperando alguém aqui se manifestar e se tornar mais íntimo dele, para que ele coloque nessa vaga. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: será que é você ou sou eu? Você sabia que existem pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho na comunidade? Você sabia disso? Que existem pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho na comunidade? Na igreja onde cabe 12 pessoas? Você sabia que existem pessoas que foram chamadas para pregar lá em Brasília? Lá no Congresso Nacional? Você sabia que existem pessoas que foram chamadas para pregar dentro de um presídio? Você sabia que existem pessoas que foram chamadas para pregar para os mega empresários? São esferas de atuação. E Deus está falando ao meu coração muito forte, e eu não tenho medo de falar. Existem pessoas aqui que Deus chamou para Ele inserir nesse contexto, nessas esferas. Mas Ele está chamando você para um grau de intimidade mais profundo com Ele. Glória a Deus. Mas pastor, eu não quero pregar lá na comunidade. Mas lá na comunidade, ninguém vai me ver. Mas não é para ser visto, é serviço, não é ser visto. Mas lá na comunidade, alguém que vai ouvir você pregar do evangelho, amanhã muda de vida e é colocado lá em cima, e essa pessoa vai lembrar de quem pregou o evangelho para ela lá embaixo.
Aí um dia que você estiver orando desesperado, Senhor, eu preciso de um milagre. Aí Deus vai do céu, movimenta a eternidade, vai lá nessa pessoa que agora não está mais lá embaixo, está lá em cima, e faz essa pessoa sonhar com você, faz se lembrar de você, e vem a mente dela, desce para o coração, e ela vai dizer: eu nunca fui grato àquela pessoa que olhou para mim um dia, e disse que Deus ia mudar a minha história, e Deus toca no coração dessa pessoa, essa pessoa começa uma busca desenfreada para te encontrar, e vai te encontrar, ela vai te achar, aleluia, a tua vida vai mudar através da intimidade, aleluia, glória. Então é você que determina o grau, o nível de intimidade. Os escribas não conheciam, os escribas conheciam as escrituras, mas não entendiam o que Jesus estava falando. Porém, os discípulos indoutos, iletrados, eles não sabiam nada sobre, mas eles conheceram Jesus na essência. Glória a Deus. E Jesus chamou eles iletrados, e eles mudaram a história do mundo, porque decidiram largar tudo e seguir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, nós precisamos compreender, tá? Que quando nós conhecemos a Jesus, se nós queremos mesmo crescer em Deus, nós temos que desejar estar próximo de Deus, tá? Temos que desejar. E o problema não é a distância de Deus para nós, tá certo? Porque essa distância muitas vezes nós a criamos. Porque Deus está a todo tempo com as mãos estendidas, prontos a nos abençoar. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nesta manhã, alguém está sendo restaurado na sua fé. Eu estou fazendo uma força muito grande para pregar bem devagar. Para não ser aquela mensagem tão pentecostal. Para dar tempo de você digerir o que Deus está falando. Para servir a sua mesa, deixar você mastigar, digerir, para que eu sirva novamente você. Porque a razão da tristeza, do vazio, do descontentamento, que às vezes você sente e não sabe nem porquê. Sabe nem porquê. Às vezes nós estamos tristes, vazios, descontentes, chateados, mas a gente não sabe porquê. Não sabemos a razão. E se bobear, a gente acha um culpado. E a gente é assim. A razão de tudo isso é justamente a falta de intimidade. É a alma sedenta por Deus, sem acesso a Ele. É ter sede, mas não encontrar água. E por que nós não encontramos essa água de vez em quando? Porque nós não nos aproximamos da fonte. Porque a fonte não mudou de lugar, é a mesma. A fonte não mudou de lugar, ela permanece no mesmo lugar. Aleluias. A distância do teu cérebro para o teu coração é a mesma distância do seu joelho para o chão. Vou repetir. A mesma distância do cérebro até a base do teu coração é a mesma distância do joelho até o chão. Porque se alguém hoje quer alimentar o coração com a presença do Senhor, a receita é simples, é dobrar os joelhos e entrar na presença dEle. Aleluia. Porque hoje Ele quer mudar a tua vida. Mas pastor, eu não consigo abandonar o meu vício. Hoje Ele quer te libertar. Mas pastor, eu não consigo, eu estou indo bem e de repente tudo desaba. Hoje Ele quer mudar a tua vida.
Mas pastor, está tudo dando certo, de repente desmorona o meu castelo. É porque é um castelo de areia, é porque está sendo edificado sobre areia. Mas hoje, nesta manhã, existe uma palavra liberada para a tua vida, e essa palavra está sendo liberada sobre uma rocha, e essa rocha não sou eu, não, é a pregação, é a palavra, é o Logos, é o próprio Cristo encarnado nesta manhã, que está dizendo para você: se achegue a mim, porque eu me achegarei a você nesta manhã. Oh, glória a Deus! Deus hoje está bradando do céu, glória a Deus, e falando para você: eu quero você mais perto de mim, eu quero você mais junto de mim, eu quero você ao meu lado, eu quero você debruçado no meu peito. É Deus dizendo para você: eu quero que você entre na minha presença sem ter pressa de sair. É Deus dizendo para você: eu tenho te acordado de madrugada e você não tem entendido. É Deus dizendo para você: eu tenho falado com você através do louvor, e você tem pensado que é apenas mais uma música. Sou eu, Deus está dizendo: sou eu, ecoando do céu e falando com você. Quarto lugar, a intimidade com Deus gera frutos. Você sabia disso? Que a intimidade com Deus gera frutos. Em João 15,15, ele disse: eu já não chamo mais vocês de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Não, agora vocês são meus amigos. Aleluia. Porque eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo de amigos. Glória a Deus. Você, embora a intimidade gere fruto, o que precisamos entender, que os frutos não são produzidos por esforço humano. João 15 diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o fruto, ele nasce pendurado no ramo. Mas alguém já viu algum ramo se esforçando para gerar fruto? Não. Você é um ramo. Então, o que é que você tem que fazer para dar fruto? Sair louco, trabalhando, desesperado, porque agora você ouviu que Deus quer te usar. Não, agora eu largo tudo e vou influenciar o mundo. Não, não é na tua força. Sabe como os frutos virão na tua vida? Se você simplesmente permanecer íntimo dele, ligado nele. Porque é ele que produz o fruto na tua vida. Gálatas 5, 22 e 23, né? Ali estão o fruto do Espírito. Então, quando alguém se esforça muito, querendo mostrar serviço, é porque não está conectado nele, está querendo fazer na força do seu braço. Quando você está conectado nele, o fruto aparece naturalmente. Naturalmente. As pessoas olham em você e falam: nossa, como você está diferente, nossa, como você mudou. Você vai cantar e alguém fala: nossa, como você está cantando melhor. Você vai pregar e alguém fala: nossa, eu entendi você pregar, eu compreendi começo, meio e fim da sua pregação. Você vai lecionar e alguém diz assim: poxa, gostei da tua aula, você tem uma didática legal, antigamente eu não entendia. E alguém começa a perceber as coisas fluindo na tua vida. Sabe o que é isso? É a naturalidade do reino, é a intimidade. Você está ligado na videira, a videira está dando nutrientes, passando nutrientes até você, e você naturalmente começa agora a esbanjar fruto, glória a Deus. E o trabalho das suas mãos começam a fluir. Tudo que você coloca a mão naturalmente começa a frutificar. Aleluia. Então o fruto, ele é evidência de intimidade. Só isso. Agora tem algo para concluir que eu preciso te falar. A intimidade vale mais do que o fruto. A intimidade vale mais do que o fruto. Você pode ficar de pé, por gentileza? Enquanto Marta queria frutificar, trabalhando, Maria preferiu adorar. Quem está certo e ninguém está errado. Não,
É questão de escolha. Enquanto Marta servia, Maria adorava. Ambas estavam com Jesus. Só uma escolheu a melhor parte. Uma quis frutificar no ativismo. A outra iria frutificar através da intimidade. Tanto que Jesus diz, né? Uma coisa só é necessária, viu? Uma coisa só é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Aleluia. Então nesta manhã, existe uma escolha para nós. Existe uma escolha. Aleluia. Nós corremos um risco muito grande da vida moderna substituir o nosso relacionamento pela atividade. Porque no mundo corporativo é assim, é talento, capacidade, preparo. Na vida cristã, o que mais Deus nos pede é intimidade. Intimidade. Porque a atividade é trabalhar para Deus sem andar com Deus. É muita atividade, é muito trabalho para Ele sem conhecer Ele. É falar de Deus sem ouvir a Deus, tá? Isso é atividade. Isso é querer gerar fruto, tá? É fazer a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Não dá certo. Não dá certo, tá? Então, o reino, gente, não é construído por pessoas ocupadas. Não, de forma alguma. O reino, ele é construído por pessoas apaixonadas por Jesus. Olha para quem está ao seu lado, vê se essa pessoa é apaixonada por Jesus. Glória a Deus. O semblante dela revela se essa pessoa é apaixonada por Jesus. Agora, se você é apaixonada por Jesus ou apaixonado por Jesus, você precisa deixar isso bem claro lá fora. Para aquela pessoa que mora no prédio, para aquela pessoa que estuda com você, deixa isso bem claro. Deixa as pessoas verem que você é apaixonado por Jesus. Você é apaixonada por Jesus. Glória a Deus. Do lado de cá, alguém afastado da igreja, do evangelho, e hoje gostaria de se reencontrar com o Pai e retornar a ter intimidade com Ele. Se tiver, dá só um sinal com a mão. Quero conhecer, orar por você. Aqui no meio, tem alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Lá no fundo, alguém que hoje gostaria de se reconciliar, de buscar intimidade com Deus, de ter a vida transformada por Ele? Tem alguém? Alguém que hoje gostaria de entregar a vida ao Senhor, reconhecer a Cristo como teu Senhor e Salvador? Tem alguém aí no fundo? Alguém aqui no meio? Eu tenho que fazer essa pergunta. Aqui na entrada da igreja, tem alguém que hoje gostaria de entregar a vida ao Senhor, a se tornar íntimo do Senhor? Eu não conheço todos. Amém. Que Deus, se houver, a nossa oração é que Deus te dê muito mais dias e oportunidades para que você o faça. Porque Deus quer te chamar para um relacionamento mais próximo com Ele. Porque você é especial para Ele. Você é especial para Ele. Feche os teus olhos. Aleluia, adore ao Senhor. Pois a tua graça
Deus.